Muito obrigado, senadora Vanessa Graziotin. Eu quero aqui, senhora presidente, registrar com muita alegria que no último domingo, com a presença do ex-governador e presidente do nosso partido, Eduardo Campos, com a presença da ex-senadora, ex-ministra Marina Silva, com a presença do deputado federal José Antônio Regufe, o Partido Socialista Brasileiro do Distrito Federal me indicou como candidato ao governo do Distrito Federal. Isso é motivo de muita honra para mim. Já foi uma honra, já é uma honra enorme para mim ser senador pelo Distrito Federal e sei da imensa responsabilidade que está sobre nós. Agradeço muito o apoio do PDT, que deve ser formalizado no próximo sábado, na sua convenção regional, mas que já foi manifestado pela presença do deputado federal Regufe, que será candidato ao Senado nessa chapa. Quero registrar, senadora Vanessa, quero comunicar aos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, que há 1 ano e meio o PSB vem discutindo um programa de governo para o Distrito Federal. Há cerca de 2 anos, depois de uma avaliação profunda, depois de um processo extremamente democrático, em que realizamos 17 plenárias nas diversas cidades do Distrito Federal, nós resolvemos nos afastar do governo Agnello por discordarmos da condução política, da condução administrativa dada pelo governo, e já naquele momento o PSB começou a ser instado, a ser cobrado de apresentar uma alternativa para o governo do Distrito Federal. Nós sabemos da imensa complexidade do Distrito Federal, do crescimento desordenado do Distrito Federal, o fato do crime organizado ter tomado conta da política no Distrito Federal nos últimos anos, da dificuldade dessa relação com o entorno das enormes diferenças sociais entre o plano piloto e as demais cidades do Distrito Federal, entre o Distrito Federal e as cidades do entorno do Distrito Federal, que precisam ser enfrentadas e superadas essas grandes diferenças. Então, resolvemos nos preparar. Nesse 1 ano e meio, o PSB, criou 12 núcleos temáticos para estudar com profundidade a realidade do Distrito Federal, na área de saúde, de segurança, de educação, de mobilidade urbana, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, de cultura, de meio ambiente, de ciência e tecnologia, de gestão e governança, de agricultura. E, neste período, nós tivemos a participação de mais de 2.000 pessoas nesse processo de elaboração de programa de governo. Fomos buscar um modelo implementado pelo hoje governador Renato Casagrande, ainda como senador e candidato ao governo do Estado, de realizar seminários regionais, onde tivemos a oportunidade de ouvir a população. Também enviamos uma equipe para passar uma semana em Pernambuco, conhecendo o modelo de gestão do governador Eduardo Campos, o governador melhor avaliado do Brasil, e assistiram uma reunião inteira do programa Pacto pela Vida, programa muito bem sucedido na área de segurança pública, que vem reduzindo de forma significativa e de forma regular os índices de violência naquele estado. E o resultado disso nós apresentaremos no primeiro dia da campanha. Queremos fazer com que este processo seja um processo absolutamente transparente, de alto nível. Nós queremos discutir um programa de governo, debater um programa de governo com a sociedade brasileira, fazer uma campanha de alto nível, sem ataques pessoais e comparando as trajetórias das pessoas que estão se dispondo a participar desse processo político, tanto para o governo como para o Senado, para deputado federal, deputado distrital, fazendo uma discussão de alto nível, mas, sobretudo, uma discussão de propostas e políticas públicas para o Distrito Federal.
A situação não é fácil no Distrito Federal. Há uma insatisfação enorme da população que aparece em todas as pesquisas de opinião pública e não podia ser diferente. A cidade que gastou 2 bilhões de reais para construir o segundo estádio mais caro do mundo, o estádio mais caro do Brasil, o estádio que o Tribunal de Contas do Distrito Federal apontou um superfaturamento de 431 milhões de reais, a 1 quilômetro de distância desse estádio. Nós temos 2 hospitais, o Hospital de Base de Brasília, o Hospital Regional da Asa Norte, e as pessoas no Distrito Federal que precisam de uma consulta, precisam de um exame, precisam de uma cirurgia, esperam meses, às vezes anos, para fazer uma consulta. Então, a insatisfação com a área de saúde no Distrito Federal é enorme, especialmente porque temos aqui um governador médico, um governador que vai deixar o governo, um governador médico que disse que em 6 meses resolveria o problema da saúde do Distrito Federal, que ele seria o secretário de saúde do Distrito Federal, e hoje, ao final do seu governo, a percepção da população do Distrito Federal, da população de Brasília, é de que a saúde piorou. E não é para menos. Os dados do Ministério da Saúde apontam que a qualidade da rede pública de saúde, do Sistema Único de Saúde no Distrito Federal, está em 20º lugar entre as 27 unidades da Federação. E não é por falta de orçamento, é por uma carência de gestão, por má gestão, por falta de planejamento e por falta de autoridade, por falta de comando. O governador médico deixará o seu governo com 3/4 da população, 3 em cada 4 habitantes não tem atendimento pelo Saúde da Família, não tem atendimento na rede de atenção básica. Então, esse é um dado lastimável. E, dentre os pontos do nosso programa de governo, está o de ampliar muitíssimo esse atendimento na rede de atenção básica de saúde, como também fazer um pacto entre médicos e profissionais de saúde para garantir a melhoria da qualidade dos serviços e das condições de trabalho dos profissionais da área de saúde do Distrito Federal e, em contrapartida, oferecer um bom serviço à população. Nós precisamos também, no Distrito Federal, construir um hospital do câncer. É fundamental, essa é uma doença que está se tornando cada vez mais comum, em função de que a população brasileira está envelhecendo, está vivendo mais, e, portanto, o Estado precisa se preparar para isso, até porque são tratamentos muito caros. Então, nós estamos apresentando para o debate da sociedade do Distrito Federal como pontos importantes esse pacto entre os profissionais de saúde, melhorando as condições de trabalho, mas, ao mesmo tempo, garantindo a melhoria das condições de atendimento, a ampliação do atendimento, da cobertura do Saúde da Família, voltando àquela concepção do saúde em casa, implementado com sucesso pelo governo Cristóvão, pelo governador Cristóvão à época, e, ao mesmo tempo, a melhoria da infraestrutura hospitalar, especialmente com a construção do Hospital do Câncer. Essa mesma Brasília, que gastou 2 bilhões de reais na construção de um estádio e que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, senadora Vanessa, apontou um superfaturamento de 431 milhões de reais de superfaturamento na construção desse estádio. Com esse dinheiro, pelo custo apontado do Ministério da Educação de uma escola com creche em tempo integral e com educação infantil, daria para construir 172 escolas desse tipo. É importante registrar que Brasília, e quando falamos Brasília, falamos de todo o Distrito Federal, Brasília tem 120 mil crianças de 0 a 5 anos que estão fora de creche ou fora da educação infantil. 120 mil crianças. Quando nós colocamos a educação como prioridade do governo, inclusive no sentido de garantir que em 4 anos
o atendimento de pelo menos de 50% de crianças de 0 a 3 anos em creches e a universalização do atendimento na educação infantil, nós estamos garantindo novos horizontes para essas famílias, para essas crianças, mas também nós estamos criando uma alternativa de desenvolvimento econômico através da educação. Diferente de um governo que gasta 2 bilhões de reais para construir um estádio que beneficia apenas 2 empresas e que concentra todos os empregos no plano piloto, quando, se você prioriza a construção de creches e escolas em todo o Distrito Federal, estará dando oportunidade a um conjunto grande de empresas de pequeno e médio porte na área de construção civil, estará gerando milhares de empregos descentralizados em todas as cidades de Brasília e, mais do que isso, estará abrindo aí um grande horizonte de um novo futuro para a criança. Sabemos a importância da educação infantil, de creches, escolas para a melhoria do aprendizado de nossas crianças. Temos um déficit enorme também no que se refere à qualificação profissional. Disse aqui que os investimentos em qualificação profissional, ensino técnico e tecnológico vieram do governo federal, através do IFB, e eu tenho sido um grande defensor do Instituto Federal de Brasília, mas o governo do Distrito Federal pouco fez na ampliação do ensino técnico e tecnológico. Essa é uma outra prioridade apontada no programa de governo que o PSB apresentará ao debate da população do Distrito Federal. É claro que também a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da educação. O GDF tem um programa, tinha um programa de distribuição de dinheiro para as escolas, senadora Vanessa. Escolas. Tem escolas, visitei na semana passada uma escola técnica no Gama, que foi depois da escola militar, do colégio militar e do colégio do Dom Bosco, Dom Pedro, foi a primeiro lugar no Enem. Essa escola vem cumprindo todas as suas metas, um desempenho fantástico dos alunos no programa de descentralização de recursos. Ela recebeu no ano de 2012 360 mil, em 2013 160 mil e no ano de 2014 não recebeu nada até agora. Ou seja, sobra dinheiro para o estádio e falta dinheiro para a educação no Distrito Federal. Essa reclamação é uma reclamação geral e esse é um compromisso do programa de governo do PSB, de melhorar a qualidade das escolas, melhorar as condições de trabalho dos profissionais da educação em todo o Distrito Federal e implementar, de fato, o ensino integral em tempo integral no Distrito Federal. Que é importante registrar que o ensino integral no Distrito Federal só existe na propaganda do GDF. Nós estamos naquela condição daquela música que foi feita lá atrás na Bahia, que grande parte da população do Distrito Federal gostaria de morar na propaganda do governo do Distrito Federal. Porque quem assiste a propaganda do governo do Distrito Federal imagina que essa cidade está às maravilhas. E não é verdade. Há muita informação falsa. Eu nunca vi um governo fazer propaganda daquilo que vai fazer. Propagandas com conteúdo claramente eleitoral. Na área de segurança pública, senadora Vanessa, é lastimável que, enquanto os estados brasileiros, e Pernambuco é um exemplo disso, vem conseguindo reduzir os índices de violência a cada ano, no Distrito Federal esses índices aumentaram. E é importante registrar que, tendo como base o ano de 2010, onde nós tivemos 4 governadores em um ano, a maior crise política no Distrito Federal, e assim mesmo, se pegarmos os dados de 2011, de 2012, nós vamos ver um aumento vertiginoso da violência no Distrito Federal em relação aos dados de 2010. Nós temos que voltar a ter policiamento nas ruas, com as duplas Cosme e Damião, de motocicleta, de carro. Nós temos que investir em inteligência, em tecnologia, em informação, mas, sobretudo, nós temos que acabar com a influência política na área de segurança pública. A Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros
muitas vezes são vítimas dessa influência. São deputados distritais que indicam o comandante de um, indicam o comandante do outro, não há interação entre elas e falta do Distrito Federal. O que faz com que haja uma percepção muito clara da população do aumento da insegurança no Distrito Federal. Essa é uma outra questão importante. Na questão da mobilidade, o governo continua insistindo na velha forma dos ônibus. Quando projetos de mobilidade sobre trilhos, que são as alternativas mais modernas, têm sido deixadas de lado. O governo tomou a iniciativa positiva de renovar a frota de ônibus no Distrito Federal, mas não ampliou essa frota. O que acontece hoje é que as pessoas que precisam pegar ônibus nas diversas cidades do Distrito Federal têm que esperar muito tempo para passar esses ônibus. Os ônibus andam lotados e já estão quebrando porque andam lotados e gastam enorme quantidade de tempo para deslocamento. Por outro lado, o Corujão, que é o ônibus que funciona de madrugada, em função de uma lei de minha autoria aprovada na Câmara Legislativa, não está funcionando, senadora Vanessa, não está funcionando porque falta fiscalização do governo do Distrito Federal, que é conivente com o interesse dos donos das empresas de ônibus e não faz a fiscalização que deveria fazer para que o Corujão continue funcionando durante a madrugada. Mas eu diria que a questão mais relevante hoje no Distrito Federal é a questão da gestão e da governança. Nós estamos vivendo um verdadeiro apagão de gestão no governo do Distrito Federal. E isso se expressa pela irritação, pelo desejo de mudança da população do Distrito Federal. Virou uma coisa comum assistirmos à prisão de administradores regionais, ao envolvimento de secretários e de presidentes de empresa em buscas e apreensões da polícia, em atividades cometidas nas administrações públicas. Nós temos um modelo ultrapassado de gestão nas administrações regionais. Isso é fato. As administrações regionais precisam ter carreiras com servidores concursados, com servidores qualificados, com capacidade de analisar os projetos sob critérios técnicos e com agilidade. Hoje, se criam dificuldades para se vender facilidades. Portanto, é importante desburocratizar, criar uma carreira nas administrações regionais e promover a eleição direta dos administradores regionais, porque hoje os administradores regionais servem mais aos deputados distritais que os indicam do que ao conjunto da população daquela cidade. Com um agravante, como 90% dos cargos são comissionados, toda vez que muda-se um administrador regional, mudam-se todos os servidores daquela administração e perde-se, inclusive, a memória daquela administração. Uma outra questão importante é reduzir a burocracia. Todos nós sabemos que a burocracia é irmã da corrupção e nós estamos assistindo isso diariamente no Distrito Federal. Empresários demoram anos para conseguir uma licença de construção. Existem 21 mil empresas no Distrito Federal atuando, funcionando sem alvará, porque sabemos da dificuldade que é para retirar um alvará no Distrito Federal, pela incompetência e pela burocracia. Burocracia é essa que facilita a corrupção. Mais uma vez, registro. É a criação da dificuldade para vender facilidade. E o Distrito Federal está pródigo de exemplos nessa área. Basta frequentar o noticiário dos jornais, das rádios, das televisões nos últimos dias para como está funcionando isso no âmbito do Distrito Federal. Portanto, eu diria que é fundamental construir um novo modelo de gestão no Distrito Federal, baseada na meritocracia, baseada no concurso público, baseada na transparência, baseada na otimização do recurso, fazendo com que a máquina seja eficiente. A eficiência é uma palavra que precisa ser frequentada no governo do Distrito Federal e, infelizmente, não tem sido frequentada. A própria construção
do BRT, que o governo tem feito uma propaganda grande, mas não inaugura, levou a presidente, a Dilma, a viver um constrangimento, porque foi lá inaugurar o BRT e o BRT não funciona. Cadê? Por quê? E sabe por quê? Porque o BRT ele foi concebido como um projeto de engenharia e não como um projeto de mobilidade. Hoje, um empregado, uma pessoa que mora em Santa Maria e que precisa trabalhar na 206 Sul, por exemplo, ele vai ter que pegar uma condução da sua casa até o BRT, que está próximo da BR-40, o BRT até a rodoviária, porque ele não para em toda a Asa Sul, porque não tem lugar para ele parar, a porta dele é para o lado esquerdo, e, portanto, ele passa no meio do eixão. Então, vai ter que ir até a rodoviária para pegar uma outra condução para voltar até a 206 Sul. O BRT tem parada onde tem pouca gente. Tem parada no Parkway, mas não tem parada, por exemplo, na Asa Sul. E é por isso que o governo não inaugura. A obra está pronta. E por que o governo não inaugura? Porque o governo sabe que o problema de mobilidade não será resolvido. Por outro lado, a gente sabe que o BRT tem como concepção ser uma via expressa. O Distrito Federal é o único lugar que o BRT não tem uma via expressa, porque na hora que ele chega, e observem isso, depois do balão do aeroporto, que ele vai entrar no eixão, a pista... Ele terá que ser desviado e entrar e compartilhar as mesmas vias com carros, o que vai gerar congestionamentos e vai retirar a ideia de um BRT expresso, o que tornaria o transporte mais rápido para as pessoas. E não é por outro motivo que o governo não inaugura, porque inaugurou a obra, mas não vai resolver o problema de mobilidade. Portanto, são vários problemas. Na área de cultura, está aí também os jornais mostrando que o governo resolveu optar por eventos superfaturados, eventos grandes, quando não há política cultural nas cidades. Gasta-se 15 bilhões de reais na Bienal do Livro, um bom evento, mas não se gasta 90 mil reais nas diversas bibliotecas do Distrito Federal. A própria biblioteca demonstrativa do livro, que é uma biblioteca do governo federal, está sendo fechada, necessitando de reforma. E não se vê nenhum movimento do governo do Distrito Federal buscando colaborar com o governo federal no sentido de encontrar uma outra área para implementar a biblioteca demonstrativa do livro. Alguns espaços que são tradicionais na cidade e que bastante simbólicos, como o Museu de Arte de Brasília, como o Centro Cultural Renato Russo, estão fechados. É isso, estão fechados, que entra o Museu de Arte de Brasília com um acervo fantástico. Portanto, mais do que nunca, chegou a hora da mudança. Há uma grande expectativa de mudança na população do Distrito Federal. E nós queremos fazer esse diálogo com a população de Brasília, nós queremos fazer esse debate com a população do Distrito Federal, no sentido de que quais são os programas, quais são as políticas públicas que efetivamente possam, só mais 2 minutos, senadora Vanessa, possam efetivamente transformar em referência nacional. É importante registrar que Brasília é uma das grandes demonstrações da capacidade de realização do povo brasileiro. Nós tivemos uma grande liderança, Juscelino Kubitschek, que teve a capacidade de reunir em torno de si gente da maior competência, gente muito qualificada, e unir o Brasil em torno da construção de Brasília. E nós já tivemos tempos que Brasília era reconhecida nacionalmente por políticas públicas inovadoras, simples, mas que mudavam hábitos da população em benefício da civilidade, como, por exemplo, a campanha Paz no Trânsito, como o Bolsa Escola, que surgiu em Brasília. Infelizmente, de vários anos para cá, desde o final do governo Cristóvão até hoje, Brasília tem sido conhecida, mais conhecida nacionalmente, em função de escândalos, em funções de má utilização do recurso público. E nós, como brasilienses, como pessoas apaixonadas por Brasília, com profundo compromisso com essa cidade, nós temos a obrigação, o compromisso de mudar essa realidade. E eu aqui quero dizer que é com esse espírito que nós
nós participaremos desse processo político eleitoral em 2014. E, por fim, eu quero pedir o registro nos anais da Casa desse artigo, publicado hoje no Correio Brasiliense, Vamos Ganhar a Copa, de Isaac Reutemann, que é professor emérito da Universidade de Brasília, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, em que, entre outras coisas, dizendo que nós temos que torcer para o Brasil ganhar a Copa do Mundo, mas, sobretudo, nós precisamos ganhar a Copa da Educação, que é essa Copa que efetivamente vai transformar o Brasil. E ele cita aqui a proposta do senador Cristóvão Buarque, que apoia, de federalização da educação, que eu entendo que é um tema que deve estar no debate dos candidatos a presidente da República para mudar a educação no nosso país. Portanto, cumprimentando o professor Isaac Reutemann, cumprimentando o senador Cristóvão Buarque, que tem levantado essa bandeira da federalização do ensino, eu entendo que esse seria um tema importante a ser abordado pelos diversos candidatos à presidência da República, quais são suas propostas concretas para a melhoria da qualidade da educação, porque não tenho dúvida alguma que é a melhoria da qualidade da educação que vai garantir o aprofundamento da democracia brasileira e a melhoria das condições de vida do nosso povo. Muito obrigado.